Vou corrigir agora a página 13. Então, a 2 era a continuação lá da página 12, tá? Contorne as frações que possuem frações decimais equivalentes. Explique suas escolhas. Então, nem toda fração, como eu já falei pra vocês, a gente vai conseguir transformar numa fração decimal. Tá legal? Nem todos os denominadores ali, nem todos os números possuem uma potência de base 10 correspondente. Então, não adianta. Eu vou ter que estudar cada caso. Por exemplo, o 7. Não tem nenhum número que eu vá multiplicar o 7 que eu vá achar ou 10, ou 100, ou 1000, ou 10.000, ou 100.000, ou 1 milhão. Então, eu não consigo encontrar uma potência de base 10 lá nos meus múltiplos de 7. Tá legal? Então, ele não vai me servir. Eu sei que eu não consigo transformar um sétimo em fração decimal. Já 1 sobre 16, eu consigo multiplicar o 16 por um valor que vai me permitir localizar uma potência de base 10. Um 12avos, eu não vou conseguir. Um quinto eu vou. Um quinto é fácil, né? A gente já vê de cara. O 16 é mais dificilzinho, mas o 5 eu multiplico por 20 vai dar quanto? Vai dar 100. 5 vezes 20, tá legal? Então, olha a resposta como é que ficaria. A fração 16avos pode ser transformada em fração decimal, por quê? 16, né, quando a gente fatora o 16, quando a gente decompõe ele em fatores primos, a gente vai encontrar o 2 elevado a 4. E para transformá-lo em fração decimal, basta multiplicar os dois membros por 5 elevado a 4, ok? A fração 1/5 pode ser transformada em fração decimal porque basta multiplicar seus membros por 2. 5 vezes 2 não é 10. 10 não é uma potência de base 10, então a gente consegue transformar ali em uma potência de base 10, a gente consegue ter no denominador uma potência de base 10, então a gente consegue ali achar uma fração decimal. As outras frações possuem números primos, 7 e 3 como fatores no denominador. Então, é por isso que a gente não vai conseguir transformar essas outras frações em frações equivalentes que possuam no seu denominador ali uma potência de base 10. Então, aqui no Organize as Ideias, ele vem até explicando isso que vocês acabaram de responder, que vocês acabaram de observar. Olha lá, se uma fração não for decimal e a fatoração do seu denominador apresentar apenas os fatores 2 ou 5, pode-se determinar uma fração decimal equivalente a ela para transformá-la em um número decimal. Porém, se a fatoração do seu denominador apresentar um fator diferente de 2 ou 5, não será possível transformá-lo em fração decimal. Então, Organize as Ideias, ele já estava meio que te dando uma cola da resposta da questão anterior. Agora, a gente vai resolver aqui o agora com você. Então, olha só. Relacione cada fração ao seu respectivo número decimal. Então, olha só. 121 sobre 10. Se eu estou dividindo por 10, eu sei que eu vou ter uma casa decimal. Então, quem vai ficar na minha casa decimal? O meu último número. Lembra que quando a gente faz divisão por 10, 100 mil, por qualquer potência de base 10, a gente vem andando com a vírgula da direita para a esquerda. Então, quando o número não tem vírgula, a gente costuma dizer que a vírgula está aqui, ó, atrás do último membro. Porque 121 é o mesmo que 121,0 ou 0,00, tá ok? Então, olha só, se ela estava aqui, ela vai ficar aqui, ó, entre o 2 e o 1. Então, esse número, na verdade, em notação decimal, ele vai ser 12,1, ou 12 inteiros e 1 décimo. Quem é ele? Esse aqui. 1/2. 1/2 a gente até grava, né, o resultado disso aqui, é 0,5. Vocês poderiam ter feito essa divisão ou vocês poderiam ter transformado 1/2 em fração decimal. Você ia multiplicar o seu denominador por 5, seu numerador por 5, 1 vezes 5 ia ser 5, 2 vezes 5 ia ser 10, ia ficar 5 sobre 10, 5 sobre 10 vai ser o 0,5. Então, olha aqui a correspondente à letra B. Então, acho que vocês já entenderam como é que a gente faria, né? Então, eu não vou ficar explicando. A única que é mais diferentezinha aqui é a letra F, que a gente tem que resolver esse número misto primeiro. Então, eu ia... Ou não, tá? A gente poderia transformar esse número misto em fração imprópria, ou a gente pode se lembrar que esse número que fica fora aqui da fração, ele representa a parte inteira. Então, a gente ia ter 12, o 1 ia ter que ficar na parte decimal, só que a gente tem duas casas decimais, então isso daqui seria 12,01. Cadê ele? Aqui, letra F, tá? Então, você tem duas formas. Ou você transforma esse número misto em fração imprópria, que aí você ia ter que pegar o seu denominador, multiplicar pela parte inteira e somar com o seu numerador, e aí depois você transformava para a notação decimal, ou você pode se lembrar que esse número que fica fora da fração, acompanhando a fração, ele é a parte inteira. Então, ele vai ser o número que vai vir antes da minha vírgula, tá vendo? 12. E aí, você só resolve essa fração. 1 dividido por 100 é o mesmo que 0,01.
0,1, tá? São duas casas decimais, são 2 zeros. Então, ele tá aqui. Pausa esse vídeo, vê se vocês fizeram certinhos e vamos para a próxima. Questão 2. Obtenha uma fração decimal equivalente à fração dada e em seguida transforme-a em número decimal. Novamente, é uma questão que eu já expliquei anteriormente, então eu vou falar só a letra A e o restante vocês pausam e dão uma olhada. Caso vocês não entendam, vocês me notifiquem lá no Google Classroom, que eu vou explicar individualmente, tá legal? Mas eu acho que vocês vão conseguir entender. Então, ele deu uma fração que não era uma fração decimal, porque o denominador não era uma potência de base 10. Então, o primeiro passo que você ia ter que fazer era transformar essa fração não decimal em fração decimal, tá? Tendo ali como meu denominador uma potência de base 10. Aí, o que você faz? Você vai fatorar, ou então você vai pensar, né? Você pode usar o método da fatoração, que foi explicado, ou você vai pensar, 25 vezes quanto que vai dar uma potência de base 10? O 100, ele é múltiplo de 25, não é? Então, você já sabe que o 100 é uma potência de base 10. Se eu pegar o 25 e multiplicar por 4, eu encontro o 100. Se eu multipliquei o meu denominador por 4, eu preciso obrigatoriamente multiplicar o meu numerador por 4 também. Aí, eu vou ficar com 25 vezes 4 vai ser 100, 19 vezes 4 vai ser 76. Agora eu já encontrei a minha fração decimal correspondente. É o 76 centésimos. Então eu sei que eu vou ter duas casas decimais, porque meu denominador tem 2 zeros. Então eu escrevo 76, venho contando da direita para a esquerda. 1, 2. A minha vírgula vai ficar aqui, acrescento um zero, porque a vírgula não pode ficar sozinha. Vou confirmar. Tenho duas casas decimais, tenho 2 zeros no meu denominador, fiz corretamente. Então, as outras eu não vou explicar, porque senão o vídeo vai ficar longo sem necessidade. Tá tudo explicado passo a passo, ó, por quanto a gente multiplicou para poder encontrar uma potência de base 10 e como ficou o resultado. Tá legal? Qualquer dúvida é só sinalizar.